A partir de hoje, você assiste aqui no Tambaú Notícias uma série de reportagens sobre a nova realidade do homem do campo. São histórias emocionantes de paraibanos que conseguiram driblar dificuldades como pobreza e a seca e hoje comemoram as novas oportunidades. Acompanhe. Uma realidade vivida por milhares de pessoas todos os anos. Cerca de 12% da população vivem no semiárido brasileiro. A região, segundo o Ministério da Integração Nacional, compreende 1.133 municípios em 9 estados. Um dos principais problemas é a seca, que dificulta o dia a dia. Essa é uma situação registrada todos os anos e, a depender da época, se torna mais grave. Ao agricultor só restam duas opções: sofrer com a estiagem e não se mobilizar para amenizar os prejuízos ou sobreviver com os efeitos da seca por meios de estratégias que ajudem a melhorar a qualidade de vida. Isso aqui, quando dá de dezembro para janeiro, é do cabo doer o couro da testa. Quando sofre um, sofre tudo, né? Porque o cabo bota comida na mesa, mas um tem de tirar a palha, outro tem de pinicar, outro tem de ver um alveio, outro tem de mudar um boi. Mas o agricultor que conhece bem o semiárido e sabe que a seca pode provocar estragos, está cada vez mais atento. Aprende com as dificuldades e sobrevive com alternativas. O sentimento é de um povo guerreiro que está mais consciente e faz de tudo para evitar os prejuízos. Seu José é um desses agricultores que reaprenderam a viver com as limitações do semiárido. Conhecido como pequeno, é um gigante quando o assunto é força de vontade. Ele mora em Remígio, a 150 quilômetros de João Pessoa. Para vencer a seca, construiu uma barragem por conta própria. Teve ajuda só do filho. Há 2 anos, Pequeno pegou um empréstimo com um amigo para aumentar o reservatório. E conseguiu. Hoje aqui tudo mudou. Hoje tem água, tem peixe aí, tem tabaquinho aí com 4 quilos, 5. Tem aí. Aí a coisa hoje melhorou. O cara tá sem nada ali, arruma uma tarrafa, traz um peixe. Aí faz um pirão como todo mundo, né? Com água tem tudo. Sem água o homem tá morto. Da barragem, a água chega às plantações por meio de um motor-bomba. Assim, o agricultor planta hortaliça, legumes e cereais. A garra do produtor orgulha o filho. Eu acho bonito, né? A lutar do dia a dia, né? E vencer, né? O dia a dia. Aos 71 anos, seu Lorival também mostra que reaprendeu a viver. Em São José dos Ramos, onde mora, a água sempre foi escassa. O que não desanimou o agricultor foram anos de caminhada até um olho d'água que fica a quase 2 quilômetros de onde mora, até que construiu um poço artesiano. Mas o produtor queria mais. Sonhava em ter água limpa em casa e decidiu lutar em busca desse objetivo. Com informação, ele chegou à cisterna de tela de alambrado, mais resistente e sustentável em relação às tradicionais. Agora, graças a Deus, tá favorável de tudo, né? É água à vontade, limpa e boa. A iniciativa logo se espalhou pela comunidade. Todos queriam saber como construir aquela cisterna, que era mais fácil de fazer, duradoura e apresentava menos risco de contaminação. É que a estrutura é externa e tem pouco contato com o solo. A aceitação foi muito boa. O pessoal realmente gostou, se adaptaram, já fizeram o teste ali, já tem água à vontade. Então foi uma grande conquista para a qualidade de vida desse povo. E quando apresentou cisterna de alambrado, é uma novidade para a gente pedreiro, né? A gente é acostumado a trabalhar com cisterna de placa, alvenaria. Eu pensei até que não iria dar certo. Hoje eu afirmo que tem segurança, com certeza. Hoje a cisterna de alambrado é uma técnica renovadora na profissão da gente, pedreiro. Conhecimento é poder. Quanto mais você tiver conhecimento, melhor para a comunidade aqui. Desconfiado, mas aberto às alternativas. É por causa do interesse e da conscientização que o homem do campo muda de filosofia e passa a viver melhor.
cada dia mais esse homem do campo, essa mulher do campo, necessita desse conhecimento, dessa informação, seja na forma do sistema de produção em si, também na agregação de valor com a questão das agroindústrias, até porque hoje nós temos um mercado garantido. É por isso que na região de Pequeno, outros agricultores já seguem o mesmo comportamento. O que acontece também onde mora seu Lorival e o filho. Gente que cansou de sofrer, de se lamentar e partiu em busca de conhecimento dos meios que pudessem proporcionar uma mudança de vida. A seca está pegada, você não olha só para o sol, não, olha para outra coisa. Peça força a Jesus, coragem. Eu não aprendi nem o homem, eu tenho uma mita aqui na minha cabeça que é meu computador. Belíssima reportagem. A segunda reportagem da série sobre a nova realidade do homem do campo na Paraíba mostra como alguns agricultores estão conseguindo triplicar a produção. Confira. Quem vê esse grupo de agricultores na sala de aula não imagina que aqui eles reaprendem a trabalhar no campo. Todos buscam informações para complementar os conhecimentos repassados pelas famílias. Antes eu não tinha esse conhecimento, não sabia nem assinar o nome. Eu já assino o nome e já me preocupo com a comunidade para correr atrás de recursos para a comunidade, correr atrás de conhecimento para trazer aqui para a nossa comunidade. Seu Manuel é o líder do grupo e revela que para chegar aqui foi difícil, um trabalho demorado, de reeducação. Na casa do agricultor, as dificuldades eram constantes. Ia começando de pouquinho, começava a plantar poucas manivas de macaxeira, começava a plantar semente de inhame, pouquinho. Seu Manuel planta principalmente feijão e milho. Não tinha muitos conhecimentos sobre os meios de driblar os riscos. Foi aí que veio o interesse pela informação. Para se ter ideia, seu Manuel produzia há 4 anos 1 tonelada de milho. Naquela época, ele tirava 1 safra por ano. Hoje, a produção chega a 3 toneladas. Essa é a 3ª safra só este ano. A mudança veio com o conhecimento. O agricultor se juntou a outros moradores e criou uma associação. A escola da comunidade virou espaço também para as reuniões do grupo. Esse acompanhamento ele se dá, de forma em que a gente vá vendo a necessidade dos agricultores. Quais são essas necessidades? A princípio, fazemos todo o levantamento da área do produtor, se ele se encaixa exatamente na agricultura familiar. A partir daí, nós financiamos, se for o caso, do agricultor, com o investimento do Fundo Empreender JP. Esse agricultor acessa a esse investimento e a partir daí começa a sessão de acompanhamento técnico. Foi assim que eles decidiram investir na agricultura orgânica, aquela sem agrotóxico, e os lucros começaram a surgir. Antes a coisa era mais fraca, mas hoje está sendo melhor, porque a gente arrumou mais um recursozinho para adiantar mais a agricultura familiar. O comportamento do agricultor é o mesmo de seu Nogueira, de 74 anos. No computador, ele se organiza e tem a ajuda do neto. Apertou um botão ali, nós vemos tudo que nós queremos na frente, É só ir na fonte certa. Presidente de associação, ele também descobriu na agricultura orgânica um meio de amenizar os prejuízos do campo. Tudo de forma natural. Disposição o produtor tem de sobra. Seu Nogueira passa o dia na lavoura e sente orgulho de trabalhar com produtos que não agridem ao meio ambiente. Sinto tão orgulhoso que faço com a história do outro. Até para sair daqui, para ir dar um passeio, eu acho ruim. Eu gosto de estar aqui dentro. Hoje eu estou tratando da minha saúde e da saúde dos outros. Para garantir o lucro, ele é acompanhado pelo SEBRAE, que também usa a propriedade rural para desenvolver uma pesquisa. É mais uma alternativa para o trabalhador do campo, que se rende cada vez mais às técnicas de aperfeiçoamento. Seu Nogueira nunca tinha ouvido falar de enxertia.
Um sistema que, para ele, já é um bom exemplo. Pelo sistema, o produtor une 2 tipos de planta. Aqui, por exemplo, nós vemos a base da planta, o que eles chamam de cavalo. O cavalo é de manguito. Daqui para cima, nós temos a manga tome. Com 6 meses, essa junção que caracteriza a enxertia está pronta, cicatrizada. De 2 a 3 anos, a planta começa a dar frutos. Se fosse num processo normal, esse tempo seria de 6 a 7 anos. Esse processo de enxertia são feitos nos viveiros, que são credenciados junto ao Ministério da Agricultura para dar credibilidade do material genético de origem, e é feito a partir da união. Por exemplo, no caso das goiabeiras, nós utilizamos como cavalo a parte da planta que vai ficar inferior, a raiz do araçá. E a parte superior, nós utilizamos a variedade da goiaba paluma, bastante produtiva, é uma goiaba de mesa que atinge de 400 a 500 gramas por fruto. O objetivo da enxertia é usar bases de plantas mais resistentes às pragas. O fruto é o da planta de cima. Mesmo com a enxertia, a produção é orgânica, sustentável. Algo que se valoriza a cada dia. Isso aqui é uma maravilha, sabe? Muito frequentado aqui pelo bairro, não sabe? É muito bom, muito bom. Eu, pelo menos, compro minha verdura só aqui. Isso só é possível graças ao novo pensamento do homem do campo. Se a gente colocar agrotóxico, a gente vai comer com medo, né? Porque hoje não ofende, mas quando for amanhã ou depois apresenta uma dificuldade no nosso corpo. E aí a gente às vezes nem sabe de que é, mas do agrotóxico que a gente usou no produto. A gente sente no produtor se sentindo algo diferente, se sentindo mais importante, mais incluso na sociedade, certo? E podendo participar das discussões. A gente sente que ele está mais interessado, cobra mais das instituições, eles cobram e vão atrás de seus direitos. Tambor Notícias fica por aqui. Obrigado por sua audiência, hein? Você vai conferir agora a 3ª reportagem da série A Nova Realidade do Homem do Campo na Paraíba. Hoje você vai ver como o plantio circular está mudando a vida dos agricultores no interior do estado. Ter o que colher durante todo o ano é difícil, ainda mais quando a produção é tímida e a safra demora a acontecer. Por muito tempo, essa foi uma preocupação para a dona Ivonete. A sobrevivência era muito difícil, viu? Porque era inhame, uma batata doce, era a macaxeira, mas era uma vez por ano. A solução veio com essa plantação em círculo, algo no mínimo curioso para muita gente. O formato tem o objetivo de economizar espaço e tempo. Com a produção circular, o agricultor não precisa andar muito para ter o controle sobre o que planta. Tudo fica mais perto. O espaço também é mais bem aproveitado. Imagine se a área destinada à alface fosse uma, a de pimentão outra, a de cenoura mais à frente. Com certeza, locais hoje preservados teriam que ser explorados. No centro, um galinheiro garante o esterco, aproveitado como adubo. A iniciativa é chamada de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável, o PAIS. Esse sistema está baseado na permacultura, é um sistema de produção orgânica baseado na permacultura, onde irradia-se a partir de um centro vital, nesse caso a produção de galinhas, a produção de hortaliças, mais afastado um pouco a produção de fruteiras, isso se integrando com o meio ambiente, com as matas nativas que já existem na propriedade. Depois que implantou o projeto, dona Ivonete se viu numa situação melhor. Enquanto a produção de raízes, cereais e frutas não chega ao período de safra, a agricultura compensa boa parte da renda com a venda de hortaliça. Hoje eu vejo que valeu a pena, que vale a pena. Não desisto de jeito nenhum. Eu tenho um terreno lá em cima, estou trabalhando lá também com verdura, com outras coisas, batata doce, inhame. A ideia é parecida com o que vimos em Cuité, a 230 quilômetros de João Pessoa. A plantação também é circular e facilita a vida da família de Francisco. A principal diferença está no centro. O que é eliminado pelos peixes fica na água, que chega às plantas por meio do sistema de irrigação. Patos e galinhas participam do processo de liberação de adubo.
Plantas frutíferas complementam a renda familiar. E enquanto elas não estão na safra, as hortaliças salvam a vida do trabalhador rural. A ideia foi batizada de mandala. Depois que nós trouxe a mandala para cá, trouxe mais conhecimento, melhorar mais o campo, a renda familiar, né? Porque isso aí traz enriquecer mais o sítio, né? A zona rural, que a vida é muito sofrido, mas a gente buscando conhecimento, tudo dá certo, né? Antes da mandala, Francisco tirava pouco menos de 2 salários mínimos por mês com a produção. Hoje passa dos 3 salários. Me sinto orgulhosa, porque eu estou de dentro, mexendo também, e vejo muita coisa verde. E a gente pode se alimentar com elas, né? E sou comerciante também nessa área. O projeto começou com o trabalho deste homem. O grande objetivo da mandala é contribuir para o resgate da dignidade humana a partir do uso racional da água e da terra na produção de alimentos com qualidade, produtividade, responsabilidade social e exercício de cidadania. Com isso, nós estamos contribuindo para ajudar a erradicar a desertificação, o empobrecimento, a fome, a miséria e as demais sequelas que são violências, doenças, prisões e etc, e etc. O Willy Pessoa poderia ser chamado de professor pardal do campo. Inventa de tudo para amenizar o sofrimento dos moradores do semiárido. Assim foram criados ou adaptados o fogão solar, a chocadeira de isopor, que custa 10% do valor do produto de mercado, a caixa d'água feita com telha de amianto, o gotejador de garrafa PET, que tem uma estrutura de madeira como apoio, a bicicleta que, ao ser pedalada, libera água para a plantação que fica ao redor da engenhoca, e até uma mandala vertical. Com ela, o sistema é rotativo. É melhor você ensinar as pessoas a pescarem do que dar o peixe. Ao longo dos anos, o projeto foi se aperfeiçoando e hoje não atende só a zona rural. Nós estamos numa escola onde uma mandala foi criada para os alunos. Aqui acontecem as aulas de campo e a colheita do que vai para a merenda escolar. Assim, o cardápio sai fortalecido. É muito bom para a saúde da nossa família e para a gente crescer bem. E ter uma dieta saudável e plantar, aprender a plantar para quando a gente crescer, a gente ter uma vida melhor, saudável. E essa é a consciência compartilhada pelos alunos na hora do lanche. Uma satisfação para Francisco, que reconhece a importância da agricultura orgânica. Eu sinto realizado com isso aí, né? Devido a saber que é uns produtos de boa qualidade, né? Que eu mesmo estou produzindo e ao mesmo tempo está trazendo até benefício para dentro do município, né? Se é assim que outros Franciscos se espalhem pelo semiárido, cultivem alternativas, participem do desenvolvimento local. Isso sem perceber que eles contribuem para o crescimento da agricultura, em benefício de toda a população. Confira agora a 4ª reportagem da série A Nova Realidade do Homem do Campo na Paraíba. Com muito esforço, criatividade e apoio, os órgãos públicos, os agricultores estão cada vez mais produtivos. Apostar na agricultura requer dinheiro, incentivos da iniciativa privada e do poder público. A cada dia, mais produtores rurais sabem disso. A exemplo de Dona Selma, agricultora, ela precisava de uma renda extra para sobreviver. Se juntou ao sobrinho e decidiu investir na pesca de camarão. O empréstimo de R$ 2.500 vai ser usado para a compra de materiais da atividade. Ele vai ficar tomando conta da rede e vai pescar, né? Para mim, né? E eu vou ficar administrando, né? E ele que vai ser a pessoa que vai trabalhar, vai lá. Eu vou também, que eu puxo também rede também, né? Vou para a empresa também com ele vender. De 2005 até agora, mais de 100 mil agricultores da Paraíba seguiram um caminho parecido com o de Dona Selma e o sobrinho. São trabalhadores que procuraram os bancos para investir na zona rural. Só este ano, foram liberados pelo menos R$ 34 milhões com esse objetivo, 39% a mais do que o mesmo período do ano passado. E qual é o nosso objetivo maior? É exatamente fazer com que essas famílias, onde hoje elas estão enquadradas em uma faixa, digamos, de uma renda muito baixa, elas possam evoluir. E temos exemplos, nesses 6 anos de Agroamigo, que determinadas famílias começaram conosco, no Agroamigo, e hoje já fazem parte do Pronaf comum, né? Onde eles evoluíram
tanto na questão da renda familiar, como na própria condição de receber um crédito maior. Com dinheiro na mão, o agricultor tenta melhorar de vida e busca projetos alternativos de convivência com a estiagem e de combate às dificuldades do dia a dia. O produtor, ele planeja, ele passa a planejar a sua propriedade, não levando apenas sem um curso correto. Ele passa a planejar, a pensar na sua atividade com outras, conciliando, por exemplo, a olericultura com a apicultura, com a caprinocultura e complementando e usando todo o seu potencial da sua propriedade. Não adianta produzir mais um ano e passar 3, 4 anos sem produzir. O que nós buscamos é exatamente essa sustentabilidade. Tanto na produção, produtos de qualidade e principalmente garantindo que quem consuma produto de qualidade. Esse exatamente é o caminho. Os cursos se tornam frequentes e viram base para o desenvolvimento da zona rural. São capacitações em diversas áreas, como beneficiamento, produção orgânica, empreendedorismo no campo, alimentação animal ou cultivo de palma. Os produtores ficam muito, assim, vamos dizer assim, satisfeitos com isso e se sentem, vamos dizer assim, capacitados, se sentem porque você levou uma alternativa para eles, um aprendizado para eles. Em 2003, cerca de 700 produtores participaram de capacitações na Paraíba, número que em 2011 subiu para mais de 10 mil. Este ano, até julho, já são quase 3 mil capacitados. E os produtores querem mais. Sabem que o dinheiro existe, alguns projetos também. E os cursos ajudam na preparação para um novo mercado. Só que a cobrança por mais políticas públicas ainda é evidente. Muitos agricultores sonham com a prosperidade e acreditam que estão no caminho. Temos que criar políticas públicas incentivando aqueles produtores. Existe exemplo disso, existe alternativa para isso. É preciso que essas alternativas, que esse exemplo seja seguido por outros produtores e seja seguido também que as instituições e as entidades cheguem perto dessas pessoas para que possa fazer com que essas pessoas possam gerar emprego e renda. É com políticas públicas, investimentos e orientação que agricultores como Humberto, que mora em Juazeirinho, a 190 quilômetros de João Pessoa, acreditam que vão conseguir avançar. Determinado, ele se capacitou num curso de beneficiamento de palma, conhecida como ouro verde do semiárido. A planta é usada principalmente como ração animal e, em casos de necessidade, como alimentação para o próprio trabalhador do campo. Agora a palma vira matéria-prima para shampoo, sabonete, comidas e bebidas como sucos. É mais uma alternativa para os produtores, geração de emprego e renda para os técnicos. Essa é a nova realidade do campo, um lugar onde os agricultores buscam se qualificar, investir. Esperam liberação de créditos com maior valor, menos burocracia. Aguardam políticas públicas focadas num desenvolvimento mais eficiente. Gestores, empresários, produtores e representantes da área tentam se entender. E aos poucos se encontram no mesmo caminho. Antes eu não tinha esse conhecimento, não sabia nem assinar o nome. Eu já assino o nome e já me preocupo com a comunidade para correr atrás de recursos para a comunidade. Conhecimento é poder. Quanto mais você tiver conhecimento, melhor para a comunidade aqui. Hoje a gente estamos felizes, né? A seca está pegada, você não olha só por só não, olha para outra coisa. Peça força a Jesus.